Oi, amigos! Então, eu pedi que vocês me ajudassem, né, no stories do Instagram, para que eu trouxesse temas aqui que fossem do interesse de vocês, temas espíritas. E eu fiquei muito feliz porque muita gente me mandou sugestão, pedido de conteúdo, certo? E o primeiro, que foi um dos mais pedidos, certo? Mas o primeiro que eu vou trazer aqui hoje é sexo e promiscuidade. Um tema quente como esse, logicamente, tem muita dúvida, tem muita coisa que a gente precisa falar, que a gente precisa se conscientizar, mas sem papo brega de reprimir, de não falar sobre isso e nem os mimimis que tem por aí, certo? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham consciência é que é o seguinte: o sexo, ele é fonte de energia criadora. No momento da nossa desenvolvimento da nossa sexualidade ou de quando nós estamos exercendo o poder da sexualidade, nós estamos sendo co-criadores, ou seja, nós temos a capacidade de criar novas energias, criar também outros seres, certo? Então, assim, é uma oportunidade que Deus nos dá pra gente experimentar como é criar as coisas, certo? E é uma das energias mais fortes que existe no universo, porque tem um potencial absurdo, que infelizmente a gente ainda não sabe lidar muito bem com esse potencial, certo? E aí eu quero dizer que é o seguinte: nós somos constituídos com polos, o masculino e o polo feminino. Independente de você ser homossexual ou não, de você ser bissexual, mas você vibra numa energia que ela é feminina ou masculina, certo? Então, tal que a gente pode prestar atenção que nós temos casais, por exemplo, que são gays, mas nós sempre temos aquele que tem um lado mais feminino, mais aflorado, e nós temos aquele que tem um lado mais masculino aflorado, entendeu? Isso faz parte da nossa constituição. Nós somos seres duais, ou seja, nós somos seres que nós somos materiais, nós somos espirituais, nós somos feminino, nós somos masculino, nós somos sombra, nós somos luz. Então, essa dualidade está presente na nossa constituição. Então, mesmo que você seja homossexual, bissexual, mas você vibra em uma energia, o yin e o yang, né, como os indianos dizem, mas você tem, todo mundo tem esse lado feminino e esse lado masculino, certo? Que essas duas fontes, esses dois polos energéticos é que fazem parte do poder de criação, certo? E aí esse poder de criação é um poder energético, é um poder mental, não necessariamente um poder de criação na questão de trazer um bebê a esse mundo, mas no sentido de você ter a potencialidade de criar, de compartilhar também com outra pessoa, certo? Nesse sentido que eu quero abordar. Então é o seguinte: como nós temos o polo masculino e feminino e a gente vibra com essas duas energias, né? Às vezes a gente vibra em um polo mais do que outro, né? Às vezes mais femininos, às vezes mais masculinos. Mas isso não tem exatamente a ver com a questão de gênero, homem e mulher, mas sim com a questão energética, com a questão vibratória, masculina ou feminina. Neuza, me explica melhor isso aí. Bom, essa questão da vibração, de você vibrar no masculino ou no feminino, é o seguinte. Bom, pessoas que vibram no polo feminino, por exemplo, são pessoas que dão conta de várias coisas ao mesmo tempo, são mais sensíveis, são pessoas que têm uma intuição mais aguçada, ok? Pessoas que vibram num polo masculino predominante são pessoas que são mais focadas, mais centradas, certo? São pessoas que têm um poder de tomar frente das coisas e de resolver, certo? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Eu não estou falando aqui de gênero homem ou mulher, eu estou falando de frequência vibratória, de vibração que nós vibramos em polos masculino ou feminino, ok? Então tá que você pode prestar atenção, que nós temos, por exemplo, algumas pessoas que são gays, no caso das lésbicas, vocês podem ver que, por mais que sejam lésbicas, que se relacionem com outra pessoa, né, digamos, do gênero, do mesmo gênero, certo? Mas são pessoas que elas muitas vezes têm uma personalidade, uma energia mais masculina ou mais feminina, ok? É isso que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento. E aí, depois disso, nós temos a chamada energia Kundalini.
A energia Kundalini é essa energia criadora, certo? Que na hora da nossa potencialidade criadora, digamos assim, ela se mostra. É uma energia que ela é conhecida exatamente porque ela faz uma espécie de movimento de cobra. Ela surge, ela nasce aqui, mais ou menos na altura do cóccix, certo? E ela serpenteia a nossa coluna vertebral e ela chega aqui até o chakra coronário, ok? Então, quando nós estamos compartilhando uma energia sexual com alguém, essa energia, ela serpenteia a nossa coluna, ela faz esse movimento aqui. Ou seja, você doa energia para a outra pessoa te devolve e essa energia vai passando pelos nossos 7 chakras principais até eclodir aqui no chakra coronário. Isto é, quando é uma relação que ela é pautada no respeito, no amor, na sinceridade, certo? No sentimento verdadeiro e puro que existe. Então, é uma energia muito, muito, muito forte, certo? Essa energia Kundalini. E ela abastece nossos chakras, certo? Através dessa energia sexual, ela abastece todos os nossos chakras, certo? E nos dá vigor, nos dá energia e faz com que a gente desenvolva mais ainda esse nosso potencial criador. A questão do sexo e da promiscuidade é porque, como eu falei, no momento do ato sexual, você troca energia. Não é só fluido que você troca com a pessoa. Você troca também energia, conteúdo energético. E muitas vezes você pode ver a pessoa mais linda do mundo, a pessoa mais gente boa do mundo. Mas a gente não conhece as pessoas por dentro. E muitas vezes a energia dessa pessoa não é legal. Ela pode até aparentar, mas muitas vezes ela não é. Então, essa questão da promiscuidade, ela se complica justamente aí. Porque numa troca de parceiros em um curto espaço de tempo faz com que você troque energias com várias pessoas e muitas vezes você não sabe qual é o tipo de energia que você está recebendo e nem você muitas vezes sabe o tipo de energia que você tem, porque você pode ter uma energia nociva que passa para outra pessoa. Ok? Então, nessa troca energética, certo? Como eu disse, há a troca tanto de fluidos, do ponto de vista material, mas há também uma troca energética entre uma pessoa e outra através da energia Kundalini, ok? E o seguinte, desse ponto de vista energético, funciona assim, o homem, ele deposita energia na mulher, ok? E a mulher, ela se torna uma fonte que nutre tanto a ela e também ela volta essa energia para o parceiro. E quando eu falo homem e mulher, gente, o seguinte, na questão homossexual também, como eu falei, não se esqueçam na questão que eu falei, que na questão sexual, por mais que sejam casais gays, mas cada um vibra numa energia masculina ou feminina na hora do ato sexual, ok? Então, por isso que sempre vai ter essas duas energias, por mais que o casal seja homossexual, ok? Eu quero deixar isso bem claro. Quando eu falo aqui homem e mulher, certo? Eu falo que mesmo que sejam casais homo, mas mesmo assim existe essa vibração energética, certo? No polo masculino ou feminino. E a mulher como fonte nutridora, então assim, no caso, ela recebe um impacto energético bem maior, ok? Outro ponto também interessante, o que é que acontece? Na promiscuidade, existe a troca de parceiros em um curto espaço de tempo, certo? Só que aí o detalhe é que quando você troca energia com uma pessoa, essa energia, ela fica no seu campo áurico, ou seja, no seu campo energético por até 6 meses. Então você pode ter transado com uma pessoa em janeiro, e em julho, a energia dela ainda vai estar vibrando no seu campo áurico, assim como a sua energia também vai estar vibrando no campo áurico dela. Não importa se for transaram só uma vez, se foi 2, 3 vezes, passaram um tempo e tal. Então, por isso que muitas vezes às vezes você tá com um parceiro aqui, mas aí logo você troca, ok? O complicado é essa parte energética,
ok? Que o espiritismo, ele não condena, mas ele esclarece que essa troca energética constante com pessoas diferentes, isso cria um nó absurdo no seu campo áurico, nas suas energias. Você fica com energias de várias pessoas reverberando no seu campo áurico durante 6 meses. Então, é um tempo que é longo, por mais que você não esteja mais com a pessoa, mas a energia dela vai estar vibrando ali, certo? Então, nós temos também, para a questão da promiscuidade, uma coisa também que tem muitos espíritos que incentivam essa prática na gente, ok? Não é que eles colocam, mas eles incitam, eles afloram esse comportamento na gente, exatamente para que eles possam sugar nossas energias sexuais. Olha aí, porque o detalhe é que quando você tem... Porque o que acontece? Quando você procura ter uma relação tanto sexual, mas digamos assim, uma relação que também venha com a questão do respeito, do carinho sincero, a sinceridade com aquele parceiro, sem mentira, sem manipulação, sem enganação, é uma relação considerada, digamos, não vou dizer exatamente pura, mas uma relação que ela é positiva, que ela é legal para os dois. Mas aí o que acontece? Nesse processo, muitas vezes a gente se relaciona com 2, 3, 4 pessoas, porque às vezes você pode até estar sendo coerente, mas muitas vezes a outra pessoa pode não estar. E ela pode estar trazendo para você energias dessas outras pessoas também. E aí vira um ciribolo energético absurdo. E nisso, muitos espíritos que estão fora do corpo, mas que ainda estão vinculados a desejos materiais, eles se aproximam das pessoas para incentivar essa prática de promiscuidade, exatamente para que eles possam ficar absorvendo essa energia sexual. Então, cuidado, muitas vezes você não está tendo relação sexual só com o seu parceiro. Muitas vezes você está realmente no plano físico só com um parceiro. Mas no plano espiritual você pode ter vários parceiros. Que é o que inclusive é conhecido como íncubos e súcubos. Íncubos é o espírito do sexo masculino em que ele se aproveita de uma mulher através dos sonhos ou através também de um parceiro onde ele possa se nutrir das energias dela. Isso acontece muito, por exemplo, em casos em que existe um processo obsessivo em que, por exemplo, um ex-marido de vidas passadas, ele não reencarnou e ele não aceita e ele não quer que o que na cabeça dele ele acha que é essa parceira, ela venha a ter relacionamentos, e aí muitas vezes os que ele aceita é exatamente para usufruir do conteúdo energético dessa parceira.